Hoje o Café Camase é com o Dr. Eduardo Arruda Schroeder, registrador aqui da cidade de Indaial. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Café Camase. Muito obrigado, Davi. É um prazer estar aqui. Estou à disposição para as dúvidas que tiverem, esclarecimentos que forem necessários. Dr. Eduardo, primeiro eu queria falar que é uma honra tê-lo aqui no Café Camase. Obrigado. Eu queria que o doutor falasse não só da trajetória profissional, mas também qual foi a influência pessoal que levou o doutor a ter essa profissão de registrador de imóveis aqui da cidade de Indaial. Sim. A minha grande influência foram meus pais. Eu, para quem não sabe, minha família é de Indaial, a família Schroeder aqui em Indaial. Meu avô, meu bisavô, meu pai são daqui da cidade. Eu nasci em Blumenau, em tudo da maternidade que era lá, mas morava em Indaial. E morei aqui até os 8 anos de idade. Fui alfabetizado aqui no Rolino Horno, fiquei primeiro e segundo ano, depois fui estudar em Blumenau. E a influência para a minha profissão foram meus pais. Meu pai é advogado, como eu falei, e minha mãe era também registradora de imóveis em Blumenau. Então eu fiz a faculdade de Direito, enquanto eu fazia a faculdade eu já estagiava tanto com meu pai no escritório de advocacia, quanto com minha mãe no registro de imóveis. Então eu comecei, esse ano eu fiz completo já 35 anos de cartório. 15 lá que fiquei com minha mãe e há 20, agora dia 30 de novembro, faz 20 anos que eu estou aqui em Indaial. Então minha grande influência foram realmente meus pais. Legal. Doutor Eduardo, falando um pouco agora, para trazer uma clareza aqui para o nosso público, qual que é a principal função do registro de imóveis aqui para a cidade e para os munícipes? Segurança jurídica. O nosso produto no registro de imóveis é segurança jurídica. Você sabe, eu várias vezes posto no Instagram do cartório, tem um Instagram bastante frequentado, com mais de 25 mil seguidores. A importância é que você só se torna proprietário de um imóvel quando você leva ele, a sua escritura, o seu contrato a registro. Antes disso, por força de lei, o antigo proprietário continua como dono. Então é um grande perigo você, por exemplo, lavrar uma escritura ou fazer um contrato e não levar o cartório de registro de imóveis. Por quê? Se houver uma dívida em relação ao antigo devedor, esse imóvel pode ser penhorado. Se não for um vendedor de boa fé, ele pode vender para 2, 3 pessoas. O primeiro que registrar vai ser o dono, mesmo que a escritura seja anterior à tua. Então, a nossa grande produto principal é a segurança jurídica em relação ao trâmite imobiliário. É o que eu sempre falo, né? Tem aquele jargão, quem não registra não é dono, né? Exatamente. Algumas pessoas acabam entendendo que o fim do ciclo de quando se compra imóvel é fazer escritura e está tudo bem, quando na verdade não é. Quando não se leva a registro, não se torna público, né? Então, como o doutor falou, pode ser vendido para 2, 3 pessoas e o comprador nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. Aconteceu, tive casos aqui já de imóveis que a pessoa tinha escritura, guardou na gaveta lá por 5, 10, 1 ano. Quando foi registrar o imóvel, estava penhorado, o imóvel não era mais do vendedor, já tinha sido vendido para outro. E agora? Agora só resta ele recorrer ao judiciário para tentar uma indenização do ex-proprietário, que às vezes até some, né? Então, é importantíssimo. Fez a tua escritura, fez o teu contrato, leva o registro. Só assim tu vai estar realmente garantido. Essa justamente é a grande função. Todos os documentos que estão no registro de imóveis externam a propriedade, os direitos reais que podem ter sobre o imóvel, seja uma hipoteca, uma alienação fiduciária, uma promessa de compra e venda. Inclusive, não é muito comum, e eu acho bastante estranho, sabe, que as pessoas não levem a registro a promessa de compra e venda também. Deixa eu levar sua escritura. Há um incentivo até financeiro para o registro da promessa de compra e venda, que ela custa só 1/3 do registro da escritura. Um desconto de 2/3. Para quê? Para que quando você compra um imóvel em construção, ou um imóvel pronto também, através de promessa de compra e venda, você, se não registrar também essa promessa, a pessoa pode vender novamente esse imóvel para outro, né? Ou pode ter uma dívida na mesma situação. Então, eu sempre recomendo, leve a promessa de compra e venda também, que é uma garantia para ti como prometente comprador. É o que às vezes acaba acontecendo, né? Acaba comprando, por exemplo, imóvel na planta, tem a possibilidade de registrar, deixa para depois e a segurança jurídica ali por esse período até o prédio ficar pronto, que é quando lá na frente muitas pessoas deixam para realmente fazer escritura, tu fica teoricamente descoberto, né? Desamparado, né? Totalmente. Eu já ouvi um caso aqui na cidade de uma empresa que fechou, não terminou o prédio e depois de tudo isso acontecido começou a aparecer contrato de compromisso com o para eu registrar, mas aí vieram 2, 3 de cada apartamento. Entende? E contratos que não dava para registrar, que estavam imperfeitos, se tivesse levado lá atrás, isso teria resolvido e estaria garantido, né? Então, é um cuidado que eu recomendo que as pessoas façam realmente para a garantia do seu patrimônio, do seu dinheiro investido.
Esse ponto sobre o registro do contrato, né? A gente tem que seguir algumas regras, né, doutor? A principal delas é que a gente siga o modelo que foi apresentado quando foi elaborado a instituição a incorporação do imóvel, né? Isso é algo importante também, né? Que as pessoas façam e tenham conhecimento desse teor, porque muitas vezes só compra, faz o contrato particular, não lê o que foi feito na incorporação e acaba tendo um contrato que lá na frente não pode nem ser registrado, nem que ele queira, né? Meu pai brincava que a pessoa vai comprar um carro usado, ela vai lá, olha o carro, deita embaixo do carro, abre o motor, olha e faz uma geral, né? Leva no mecânico de confiança. Comprar imóvel você não faz nada, que o investimento é muito maior. Muitos nem sequer pedem a certidão do inteiro para ver se o imóvel é da pessoa que está vendendo. Então, você sabe disso, que trabalha com imóvel. Claro. Eu já digo para o cidadão que não Geral, sabe, né? Você tem que pegar uma certidão para ver se o imóvel está livre, se não tem ônus, se é da pessoa que está te vendendo, né? Feito o contrato, leva o cartório para registrar e garantir. Né? É uma providência fácil, simples, né? E cada vez mais desburocratizada, como você falou. Já os modelos de contratos de cada negócio livre, seja um loteamento, seja uma incorporação, já estão depositados modelos. Tem alguma dúvida? Vai no cartório, esse modelo está certo? A gente tem à disposição. Legal. Doutor, falando sobre as certidões, né? Hoje, se a gente fosse elencar as 3 principais certidões que são tiradas com mais frequência, quais seriam elas? Olha, a mais frequente de todas é a certidão de inteiro, que ela representa exatamente tudo que tem na matrícula do imóvel, né? Essa certidão você consegue ver exatamente tudo que aconteceu com o imóvel desde a criação daquela matrícula, né? Até os dias atuais. A matrícula, você vê que é justamente o documento do imóvel, né? O documento que fica lá no registro de imóveis. Temos a certidão de ônus também, que é pedida, que para saber se há algum ônus real, se há alguma hipoteca, se há alguma alienação fiduciária, né? Um direito real de terceiros na matrícula do imóvel. E a certidão negativa de ações reais de pessoas persecutórias, que ela diz que se há alguma ação contra esse imóvel, né? O proprietário pode estar sendo processado por alguém, pode ter uma penhora sobre o imóvel, nós vamos certificar se o imóvel tem ou não tem alguma ação sobre ele. Doutor Eduardo, falando propriamente da matrícula do imóvel, qual que é a importância dela? Olha, a matrícula é a certidão do nascimento do imóvel, né? A gente chama de matrícula, mas é uma ficha, basicamente. Hoje já os documentos são eletrônicos, né? Mas antigamente era em papel, uma ficha onde está a descrição do terreno, depois feito por registro quem é o proprietário, há uma nova venda, novo registro, qual é o novo proprietário, e ela conta todo o histórico do que aconteceu naquele imóvel. Se houve penhora, se foi proprietário, se houve uma doação. Então é extremamente importante que tu vai saber, lendo essa matrícula através de uma certidão, o que aconteceu com o imóvel, qual a situação fática jurídica dele e quem é o proprietário, se há algum ônus, algum direito sobre ele. Teve uma situação aqui, o qual apareceu 2, 3 contratos, uma sequência para registrar. Numa situação dessa, se a gente tem 2 contratos da mesma unidade e vai aos 2 registros, uma do João, que levou primeiro, e depois da Maria. Numa situação dessa, qual que se registra? Não se registra nenhuma? Como é que funcionaria? A lei funciona da seguinte forma. Cada documento que é apresentado no cartório, quando ele é apresentado, ele ganha um número de protocolo. Ele é protocolado na sequência que é apresentado. Sempre o número de protocolo mais baixo tem preferência. Quem primeiro levou tem a preferência. Não importa a data do contrato, né? Pode ser até posterior ao contrato feito. Mas o que primeiro der entrada no registro de imóveis é o que vai ter o título registrado, outro vai ser devolvido. Daí, novamente, a importância de você levar os documentos de registro. Entende? Tá aí mais um baita exemplo de quanto é importante tu registrar, mesmo que antes de ti teve essa fraude, tu fazendo o papel correto, que é levar esse contrato a registro, vai acontecer o registro, independente se tu teve alguma coisa que tu não sabia. Exatamente, né? Você garante, porque a partir dali, se a pessoa vendeu para 2 ou 3, não interessa, você registrou, você tem a preferência, né? Se não registrou, você não está nem um pouco amparado pela lei. Até uma dúvida comum aqui eu vejo dos clientes no geral, né? Eles entendem que o contrato de compra e venda é o que eles precisam fazer e depois, se um dia eles forem revender, que eles vão fazer uma escritura. Não, né? É de suma importância ou que se registre o contrato ou que se faça a escritura e faça o registro. É uma loucura. Eu digo, como profissional de direito, como registrador, eu compro imóvel em muita cidade, eu saio correndo para registrar esse imóvel, porque eu sei dos riscos que há em não registrar, né?
Você comprou, acha que o dono não é dono. Né? Está na tua casa, com a tua escritura guardada, ali pode chegar alguém e dizer, olha, sai, a casa não é tua, a casa é minha, eu comprei. Não, mas está aqui minha escritura, mas sua registrou não. Né? Então é um risco enorme você não registrar. Né? Temos inúmeros casos aí que você pode ver, não digo Israel, mas no Brasil inteiro, de pessoas que perderam seus imóveis, por não ter registrado o seu título. Até porque quando se faz, por exemplo, a gente vai fazer uma intermediação aqui, no momento da negociação que se faz a proposta, a gente levanta certidão trabalhista, federal, estadual, ônus, ações e matrícula atualizada. Naquele momento o imóvel está apto, mas a gente não sabe o que se passa por várias nuances, né? No dia seguinte não está mais? Exato, pode ser alguém que ele tinha uma empresa e um dia depois ele teve uma execução trabalhista. E não vai mais sair a certidão trabalhista, já não vai ter esse problema, daqui a pouco o imóvel está penhorado e não vai... Esse levantamento que você faz, que é muito importante, por exemplo, ele vale, como você falou, naquele momento. Então, naquele momento, você pode lavar a escritura e levar registro. Daqui uma semana, a situação pode ser outra, que não, nem consegue mais fazer o teu registro, entende? Então, para que jogar fora todo o trabalho que foi feito de levantamento, né? Para saber que na hora que eu estou pagando está ok, mas na hora que eu quero ser proprietário não está mais? É uma coisa complicada. Mas as pessoas acham que é algo simples, na verdade, não é, né? Tem que realmente levar a sério. Né? Não é, exatamente. Parece que é uma mera burocracia, parece que é um mero custo inútil, mas não é. É, de fato, a garantia. E outra coisa, nós vamos estar guardando ali para você eternamente a tua propriedade e resguardando ela. Ela está não só lançada na matrícula nova, mas como escaneada, lançada em vários backups em locais diferentes, para tu ter a segurança que o teu imóvel... Tu pode, depois de registrado uma escritura, Davi, tu pode jogar fora a escritura. Sim. Entende? O que vale é o registro. É que eu falo, às vezes a gente vai visitar um cliente e ele tem a escritura lá guardada numa caixa de documentos e tal. Só não perde a escritura. Diz, não, mas fica tranquilo, eu tenho a certidão autorizada, é o que vale isso aqui. Se tu não quiser mais guardar, não precisa, porque está lá guardado no registro. Exatamente. Depois de registrado, não quer mais ter. Elas são um instrumento para ser levado ao registro. É um contrato de 3 partes para ser levado. Né? Essa questão de ter esses documentos guardados, né? Às vezes eu até pego umas transcrições antigas e de muito tempo que ainda tem ainda está lá arquivado no registro enquanto que não vira matrícula, né? Exatamente. Porque assim, o sistema anterior era o sistema de livros, eram livros grandes, né? Feitos à mão. Isso vigorou no Brasil até 1976, não faz tanto tempo assim, né? A lei 6.015 foi promulgada em 73, entrou em vigor em 76. Até então era feito à mão. Depois que entrou o sistema de matrícula, com fichas, né? Agora, os imóveis que não foram negociados de 76 para cá, e tem imóveis que não foram negociados nesse tempo, continuam em livros transcritos à mão. Eu sei porque, às vezes, aqui uma dos serviços que a gente oferece são avaliações, e daí quando o imóvel vai ser regularizado, eles pedem que a gente faça uma avaliação para poder seguir com os atos e tal, e daí geralmente eu pego essas transcrições antigas e eu vejo lá que tem imóveis desde aquela época que não foi feita uma transferência. Bastante. Doutor, falando um pouco sobre o REURB, que é algo muito bacana aqui da nossa cidade, a gente tem experiências com outros corretores, conversamos com outros corretores de outras cidades, e a gente vê que não flui, né, tão bem quanto acontece aqui. Eu queria que o doutor colocasse a opinião do doutor, o quão impactante é o REURB para o desenvolvimento da própria cidade, para a organização dessa questão toda. Olha, essa é uma questão fundamental e eu tenho viajado o estado inteiro falando disso, né? Vocês sabem, atualmente eu ocupo a presidência do Registro Imóvel do Brasil, seção de Santa Catarina, que é a associação de todos os cartórios de registro imóvel do estado. E nós queremos dar uma caravana da REURB viajando por todas as regiões do estado para divulgar esse processo. Que eu comecei aqui em Léo a fazer, né? Uma lei federal, nós fazemos já aqui há alguns anos. Para quem não sabe, o patrimônio imobiliário é a maior riqueza de uma nação. Não há nenhum país do mundo que não tenha um valor maior financeiro de seus imóveis. E no Brasil, por várias questões históricas, nós temos um índice de irregularidade da ordem de 50% dos imóveis, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional. Aqui a nossa região é menor, né? Mas a média do Brasil é de 50%. Então, se é um patrimônio tão grande e está fora do mercado, ele não vale nada, entende? Você sabe muito bem que a pessoa que tem um imóvel, só a posse do imóvel, não tem escritura, para ela vender com dificuldade, tem gente que não compra, vale menos, não é? Você não consegue fazer um financiamento, não consegue pegar um dinheiro no banco dando em garantia esse imóvel.
A partir do momento que esse imóvel é regularizado, você consegue, além de ter a propriedade, consegue deixar de herança para os filhos, transferir o imóvel para quem quiser, fazer doação, ou para vender. Você pode dar em garantia a um banco, conseguindo juros a taxas muito menores do que tu conseguiria sem qualquer tipo de garantia real. E a REUB foi criada justamente por isso. A Lei 13465 de 2017 é nesse sentido. Ela criou uma forma extremamente ágil de regularização de algum tipo de imóvel, e no qual apenas dois atores principais, que é o município e o cartório de registro de imóveis. Nós em Indaial temos um projeto bastante forte, a prefeitura, que nós ajudamos, continuamos ajudando. Até hoje já regularizamos 700 imóveis aqui na cidade, quase 700 imóveis. E hoje a gente tem uma reunião com o prefeito eleito, o prefeito Silvio, para nós continuarmos com esse projeto na próxima gestão. Eu tenho a vontade que Indaial seja a primeira cidade 100% regular de Santa Catarina. Eu falei hoje com o prefeito eleito e ele também gostou disso, assim, desse comprometimento. Vamos continuar trabalhando. Eu vejo assim, inclusive eu acompanho, né, o sorriso estampado na cara das pessoas que estão recebendo a matrícula delas, assim, né, porque quer queira, quer não, como o doutor comentou, é uma segurança inclusive para a família. Sim. Porque qual a garantia que esse imóvel vai ficar para o meu filho? Qual a garantia que eu tenho que esse imóvel é meu, que eu não vou perder esse imóvel, que alguém também não pode fazer posse, enfim, né? Tipo, não tem um registro disso. Olha, os reflexos da REUB são tão grandes que talvez não consiga estimar. Em uma região aqui não foi nessa região, foi no Rio de Janeiro, alguns imóveis que foram regularizados, o efeito, sabe qual foi? O aumento de crianças na escola. Olha só. Aí a gente pensa, por que aumento de crianças na escola? Os pais saíam para trabalhar todo dia, de manhã, e tinham medo de deixar o imóvel sem ninguém cuidando, porque não tinha documento, alguém podia invadir, tomar posse, e aí deixavam os filhos em casa cuidando do imóvel. A partir do imóvel, eu até me arrepio falando isso, porque é uma coisa muito forte, entende? A partir do momento que os imóveis foram regularizados, as crianças puderam ser matriculadas na escola. Então, são reflexos inimagináveis, tá? Inimagináveis que alcançam essas famílias. Sem contar a valorização imediata do imóvel, né? Nós falamos, em média, no Brasil, de 30% a 40% de valorização, mas eu já vi aqui em Indaial, que eu já fiz uma matrícula de REUB, que depois houve outras vendas daquele mesmo imóvel, com avaliação pelo dobro já tinha sido a avaliação original dele. Então, é inequívoco que é um benefício, é um jogo do ganha-ganha. Todos ganham. Ganha a sociedade, ganha o município, ganha o município. A gente sabe que para que isso aconteça, tem que ter envolvimento, como o doutor falou, da prefeitura, do registro de imóveis. Sim. Mas a gente sabe que nem sempre isso flui de forma como acontece aqui em Indaial. Então, se o doutor fosse pontuar, até porque a gente sabe que é fato que Indaial é um exemplo para várias outras cidades, que o REUB funciona e é super positivo. Qual que é o maior desafio para que isso realmente aconteça de forma contínua, constante, e que esse projeto num todo aconteça? Vontade política. Eu digo que os prefeitos têm que ter vontade política, têm que encarar, têm que assumir, têm que ter coragem de fazer isso. Porque como é lei nova, toda lei nova geram dúvidas, geram preocupações, geram incertezas, inseguranças, né? Há prefeitos, gestores municipais que ainda têm um certo medo de aplicar a lei, porque ela é muito forte, ela permite que só o município, sem participação do Ministério Público ou do Poder Judiciário, consiga regularizar esses imóveis. E, de fato, a gente até criou essa caravana que eu estou aqui dizendo, que eu te comentei antes. Estamos viajando o estado inteiro, vamos a todas as 21 micro-regiões do estado, que abrange 295 municípios de Santa Catarina. Para quê? Para colocar junto, frente a frente, os cartórios de imóveis, os prefeitos da região, os engenheiros e com a parceria, inclusive, da Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial. Esse movimento tem sido muito exitoso. O aumento do número de REUB no estado tem sido enorme. A comunidade participa, a gente chama as comunidades, através do Instagram, através da imprensa, no município que vamos, né? Estamos levando essa experiência que tem sido muito proveitosa, sabe? Eu acho que a escola aqui no Indaial está se espalhando aí por toda Santa Catarina, e esse movimento, não sei se eu falei para ti antes, mas ele, desde semana retrasada, ele foi nacionalizado. A caravana de Santa Catarina, começou aqui, vai ser levado para o Brasil inteiro. Eu vejo que é sensacional, porque tudo que é novo sempre tem a tendência de gerar dúvida. Então, quando tem alguém, não, eu fiz,
Não, o nosso Isso. maior galo foi esse. Tipo, a gente não tem ninguém sai do zero, né? É uma frequente caminhada onde cada vez o processo melhora mais, baseado na experiência que cada um teve. Então, compartilhar isso com todo mundo realmente é algo sensacional. É isso aí. Um ponto de interesse público é entender sobre as averbações dos imóveis. Quais são as principais averbações que existem na matrícula desse imóvel e quando cada uma delas é aplicada? Os atos do registro de imóveis são feitos de duas formas: atos de registro e atos de averbação. A grosso modo, simplificando, os atos de registro são praticados quando uma alteração da propriedade do imóvel ou uma criação de um ônus real sobre o imóvel. Por exemplo, uma compra e venda, uma doação, né? Isso são feitos atos de registro, estão transferindo a propriedade. Ou quando você onera esse imóvel, uma hipoteca, um usufruto, uma servidão, uma alienação fiduciária, são atos de oneração. Esses atos também são objeto de registro. Já as averbações, elas se referem a atos que não envolvam a propriedade, se a transferência de propriedade ou criação de reais. São atos que dizem respeito ao próprio imóvel. Por exemplo, houve uma averbação de uma casa sobre o imóvel, ou houve uma mudança de nome da rua, que se averba isso, né? Ou, por exemplo, a pessoa que comprou como solteira, casou, que se averba o casamento dela, ou faleceu, averba o divórcio, depois registro do inventário. Então, basicamente, registro quando há alteração em propriedade ou oneração. E a averbação são atos que dizem respeito tanto ao imóvel quanto à pessoa que é proprietária, mas que não envolvem transferência nem oneração. Legal. Uma pergunta que é algo também novo, né, que diz respeito à questão dos registros. Quando que se cabe a cindibilidade? É algo que frequentemente, cada vez mais se tem nas matrículas e tal. O que seria a cindibilidade? A cindibilidade, você tem um título, você tem uma escritura, um contrato, qualquer outro documento que leva registro de imóveis. E a cindibilidade é cindir, dividir, né? Você pode dividir esse título para registrar só o que interessa do título, né? Claro, por exemplo, eu comprei 2 terrenos, né? Numa escritura que tem 2 terrenos. Eu só quero nesse momento registrar um, por algum motivo meu particular. Então eu peço a cindibilidade, a cisão do título, para que registrem apenas um deles. Ou um formal de partida com inúmeros imóveis para registrar apenas um deles. Então, qualquer cisão no título se aplica à cindibilidade. Por exemplo, tem sido comum aqui, o que não é bom para a cidade, mas às vezes é uma benfeitoria não averbada ainda. Você construiu uma casa e não averbou ainda. E a escritura vem dizendo que tem uma casa e na matrícula não tem, está na matrícula, né? Aí você pode pedir cindibilidade para dizer que a averbação será feita em um momento posterior a fim de permitir o registro daquela escritura. Só que, claro, fica aquela marca em aberto na matrícula, né, dizendo que ela está regular, que há uma benfeitoria que ainda não foi averbada, uma certa irregularidade também sobre o imóvel, né? Mas ela foi criada, de qualquer forma, para não travar o trâmite do registro de título, né? Entendi. Para a gente, enquanto imobiliário, seria muito legal que sempre acontecesse a averbação, né? Porque quando que vai ter um problema? Ele pode fazer cindibilidade agora. Tudo bem, daí por algum motivo, seja qual for, ele precisa vender esse imóvel de forma rápida. Ou financiar. Ou até financiar. Vai ser um financiamento bancário, onde ele vai conseguir agregar mais valor do imóvel dele, pelo fato de estar todo regularizado, mas... O banco nem financia. Não financia. Daí o que acontece? Quando ele vai fazer essa venda, vai ter que fazer averbação de qualquer forma. A cindibilidade é empurrar o problema para frente. Exato. E assim, se você vai comprar um imóvel com cindibilidade, saiba que está recebendo um problema para resolver você lá na frente. O ideal seria pedir sempre que o vendedor regularizasse tudo. Tem-se no mercado falado bastante sobre o georreferenciamento. Hoje, quando que é exigência que seja feito o georreferenciamento num terreno urbano, por exemplo? Tá. Nos terrenos rurais, há um decreto, 4449, se não me engano, que prevê que todos os imóveis rurais, com área hoje superior a 250 mil metros, devem ser georreferenciados. Você não pode fazer nada com imóvel se não tiver georreferenciado. E certificado no INCRA, esse georreferenciamento. Esse prazo agora, em novembro, cai, se não salvo engano, para imóveis de 100 mil metros, e depois para todos, né? Mais um ano ou 2 cai para todos, né? Nos urbanos é quando é um imóvel novo, por exemplo, há um loteamento, há uma retificação de área, deu uma nova descrição àquele imóvel. Você tem que georreferenciá-lo, porque hoje nós temos que jogar todos os imóveis, e é muito bom.
vai ser muito bom para o município e para os cidadãos também, para vocês que trabalham no mercado imobiliário. Vindo esse imóvel georreferenciado, nós jogamos na chamada mapa do registro de imóveis. Se tiver no site do cartório, tem uma... Eu já pesquisei. Todos os imóveis vão aparecer pelo Maps, né? Pelo Google Maps, que você vai lá e clica nesse mapa, aparece o imóvel, vai aparecer qual é o número de matrícula dele, por isso pode perder a certidão do imóvel, direto pelo Google. Você vai ter informações, avaliação, valor do imóvel que foi negociado, entende? E uma série de outras informações, sobre várias camadas de informações sobre o imóvel. Então, é um procedimento que parece chato, de fato, às vezes é, mas a tendência é essa, entende? O georreferenciamento é a tendência de todo o mercado imobiliário. O que eu acho sensacional, eu não sei se o que eu vou falar faz todo sentido, mas é o fato dele estar georreferenciado. Então, logo, se alguém fazer uma retificação, não tem como um profissional, por exemplo, se equivocar e se sobrepor a uma área, porque se ela tem a coordenada georreferenciada, ela vai ser naquele ponto. Não é 10 centímetros para a lateral ou um ponto de amarração que pode ter acontecido errado lá no início da rua e que vai atrapalhar todos os terrenos, né? Sim, um imóvel errado, com a amarração dele, tranca a rua inteira. Exato. Né? O georreferenciamento permite essa ideia do georreferenciamento, que não haja sobreposição de imóveis. A ideia básica é essa. É como um quebra-cabeça, né? Cada peça tem seu lugar. O georreferenciamento diz, olha, o lugar desta peça é aqui. Não deve para lá e para cá. Então, esse é o objetivo dele. Legal. Doutor Eduardo, quando tem uma nota devolutiva, quando é emitida essa nota devolutiva, tem um prazo, né, para que a gente devolva e resolva essa situação. Qual que é esse prazo e quais são as sanções que acontecem caso não seja cumprido esse prazo? Veja bem, não é propriamente um prazo para cumprir. O que existe na lei, lembra que eu falei lá atrás a partir do protocolo? Quando um documento chega no cartório, ele recebe um protocolo, né? Esse protocolo tem um prazo que é fixado por lei, né? Não é pelo cartório, é a lei que fixa, um prazo de 20 dias úteis, fim dos quais, se o título não for registrado, o protocolo cai. Se tiver outro título em tramitação, aí sobre aquele imóvel, a preferência passa por outro, entende? Então a lei cria esse prazo para que o imóvel seja registrado. Então quando entra, a gente faz uma conferência bastante rápida até, principalmente para que dê tempo para a parte, exceto, claro, processos mais complexos, um loteamento, uma incorporação, exige um pouco mais de tempo de conferência. Mas a gente tem um prazo máximo de 10 dias para devolver, faz menos tempo. Então, se você não cumprir em 20 dias, o protocolo cai. Entende? A primeira sanção, que é mais grave, é que tu perde a preferência do protocolo. Entendi. E se não é uma sanção financeira, não é propriamente uma sanção financeira, é que a hora que ele voltar ao cartório, você tem que protocolar novamente, vai ter um novo número de protocolo. E esse protocolo tem um valor. Entende? Então é assim que funciona. Algo importante a ser mencionado realmente são os prazos, né? Eu estou no mercado aí já há 15, 16 anos e eu vi esse prazo encolhendo. E algum tempo atrás a gente tinha aí 15 a 20 dias a nível estado para fazer o registro de um contrato de financiamento, por exemplo. Hoje, a gente tem um registro acontecendo em menos de uma semana. Eu queria saber o que o doutor colocasse aqui para a gente, doutor Eduardo, o que aconteceu que realmente teve essa virada de chave, que hoje a gente tem toda essa celeridade que é muito legal para o mercado em si, no geral, né? Houve uma virada de chave também nos cartórios, entende? Nós temos um esforço muito grande para justamente atender da forma mais eficiente o mercado imobiliário, né? Nós sabemos que o mercado imobiliário tem pressa, as negociações, quando acontece, tem que ser realizadas logo, o vendedor às vezes tem que aguardar para receber o dinheiro da compra e venda, né? E é uma adequação aos novos tempos, sabe? Há um esforço por parte de todos os cartórios para reduzir esses prazos e, evidentemente, a informatização também ajudou, né? Hoje, com processos digitalizados, a tendência é que se torne cada vez mais rápida. E a grande notícia, sabe, que em breve temos muita mudança no mercado imobiliário de registro de imóveis e de contratos. Eu faço parte também da direção nacional do registro de imóveis no Brasil e do operador nacional do registro de imóveis eletrônicos. Eu sou conselheiro por Santa Catarina lá. E a tendência é que os contratos passem a vir em breve estruturados através de arquivos XML. Você não vai mais mandar contrato em papel para o cartório. Eu vou receber um arquivo XML e aí é muito fácil. Eu recebo um extrato desse contrato. Não vamos contrato inteiro em várias páginas assinado, rubricado em 3 dias. Eu recebo um extrato. Vai dizer, olha, comprador, vendedor, preço, condições e garantia.
Todas aquelas demais cláusulas, na verdade, são cláusulas que interessam ao banco e a você. Essas ficam depositadas na instituição financeira. Então, com um contrato reduzido, com dados estruturados, aí sim vai ser muito mais rápido. Então, essa é uma evolução que o próprio mercado imobiliário e os cartórios estão trabalhando juntos há muito tempo. Eu faço parte do Fórum Nacional de Desenvolvimento Imobiliário, entidade que reúne os cartórios, eu represento os cartórios lá. Os cartórios, as construtoras, loteadoras, o setor bancário financeiro. E estamos trabalhando juntos para que isso aconteça, tá? Então, realmente, vai vir coisas boas pela frente. Então, seria apresentado o registro, um resumo, um extrato resumo do que foi a operação. Exatamente. E quem apresenta vai ser o comprador, no caso, ele que vai... O próprio banco vai poder encaminhar, o comprador encaminha, né? O banco encaminha e depois só faz o pagamento dos emolumentos e ele é registrado. E já vem também eletronicamente de volta ao certidão. Esse é um outro ponto, né, doutor Eduardo, que eu vejo que é muito legal. É poder encaminhar uma escritura, o registro de forma digital, né? Sim. Esses dias teve uma cliente que ele sempre comprava imóvel comigo. Daí ela falou, David, eu comprei um imóvel com essa senhora aqui, eu queria ver a documentação para mim, faz para mim. Daí até eu disse, Nice, é um pouco longe para mim, eu não consigo te atender. Não, David, mas eu queria muito que tu fizesse e tal, para cuidar disso para mim. Eu disse, não tem problema, tá, então me passa os contatos, eu vou verificar e tal. E no meio dessa situação toda, tinha uma pendência, que era um registro de um divórcio para acontecer, e era lá em Pissarras. Então, eu consegui fazer tudo isso de forma digital, tudo por e-mail e tal, para a gente conseguir resolver essa situação, estando aqui para lá, né? Só que um ponto importante é que se eu dou entrada de forma digital, eu tenho que finalizar o processo todo digital, né? O fato é o seguinte, hoje as pessoas vão no cartório porque querem, porque você consegue fazer tudo de casa, né? Entra no site do cartório aqui do nosso, você vai ver que ri-indaial.com.br, com 2 i's, né? Tudo você faz por ali. Você manda documentos, recebe documentos, pede certidões, manda escrituras, tudo através do site, né? Não é, se quiser, toda negociação de imóvel pode ser só eletrônica. Você pode lavrar a escritura de forma eletrônica, né? Através do e-notariado, e enviar eletronicamente para o cartório e receber registrado eletronicamente. Ainda, claro, há a tradição do papel, são pessoas mais apegadas ao papel, a tecnologia não é uma coisa que chega de um dia para o outro, né? Mas já consegue fazer tudo eletronicamente, tá? Doutor Eduardo, para a gente encerrar falando sobre a digitalização desses processos, a gente sabe que é algo realmente que é um desafio gigante, né? Conseguir fazer toda essa documentação, fazer isso tudo em tempo hábil, como a gente comentou, hoje a gente tem uma matrícula de forma digital, com o mesmo teor da certidão atualizada que a gente pegava lá no registro, em 2 minutos, 1 minuto, 24 horas por dia, como o doutor comentou. Para a gente chegar nesse nível, que a gente sabe que teve um empenho enorme por várias partes, qual foi o maior desafio para conseguir deixar essa situação de 100% digital? Olha, eu vou te contar, eu falei dia 30 de novembro agora, eu completo 20 anos no cartório. Quando eu cheguei não tinha nada, nem computador no cartório, tudo máquina de escrever, né? Centenas de livros e matrículas, né? Mas logo em seguida, nos primeiros 6 meses, eu já digitalizei tudo, naquela época. Só que até então ainda não havia tecnologia para tu mandar certidão eletrônica e tal. Agora, hoje já é assim, as certidões de inteiro teor saem automaticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode pedir eletronicamente e recebe eletronicamente, em minutos, né? E os processos todos também já podem ser feitos de forma digital. Quanto mais digitalizado, mais rápido será o ato lá ser praticado. Eu até estou implantando o cartório, quero ver se até o começo do cliente já vai ter. Você vai levar um documento no cartório, eu nem vou ficar com o documento, ele vai ser digitalizado e te devolvo já o original, né? Digitaliza na entrada, te devolvo o original, não vou ter mais papel tramitando dentro do cartório, né? E te entrego a certidão de forma eletrônica também. Quanto mais a gente receber eletrônico, mais fácil mais rápido também para devolver. O papel envolve uma certa burocracia, né? Os contratos de financiamento, em 3 vias, eu tenho que carimbar, aliás, não precisa mais. Até então eu tenho que carimbar, assinar, todas as vias, não? Já foi liberado, não precisa mais também, só a certidão. O que interessa é a certidão, né? Sim. Não é o carimbo no papel, né? Sim. E se usa mais carimbo, associa muito cartório no carimbo, algo praticamente não existe mais. É tudo eletrônico, né? Legal. Doutor Eduardo, a gente conversou bastante aqui. Eu queria entender se tem alguma
informação que de repente seria legal a gente colocar aqui, que é uma dúvida do mercado imobiliário, algo de novo, novidades que a gente tem por aí. Se quiser pontuar para a gente, colocar aí, ficaria grato. Claro, Davi. Olha, eu queria trazer um aspecto muito importante. Por pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, no Brasil inteiro, os cartórios foram considerados a instituição de maior confiança da população. Mais que Correios, mais que Forças Armadas, mais sistema bancário, mais poder judiciário, mais poder executivo, mais poder legislativo. Ou seja, é um sistema que funciona. Você pode não gostar dele, mas você sabe que ele funciona. Você não vê problemas envolvendo o cartório, não vê falhas graves que envolvam o cartório, você pode confiar que a segurança jurídica vai ser entregue para ti. Outra coisa que é importante ressaltar em relação ao cartório também, as pessoas confundem muito o cartório com o poder público. Os cartórios no Brasil, embora exerçam uma atividade pública, elas são exercidas por força da Constituição em caráter privado. Então, o governo não paga nada aos cartórios, não desembolsa R$1. E os cartórios são remunerados pelo usuário do serviço, a pessoa que vai usar o cartório que paga pelo serviço que ela for usar. Ao contrário, nós arrecadamos tributos para o governo de forma bastante forte. Repassamos dinheiro para o Poder Judiciário, repassamos dinheiro para o governo federal, repassamos o governo para o município, dinheiro para o município. Então, é uma privatização de uma atividade pública, como são as concessões de ônibus, né? E então, o cartório goza da confiança da população e não onera o poder público, pelo contrário, o beneficia. Estamos aí à disposição, né? Os cartórios estão com portas abertas, o meu cartório está com porta aberta. Para quem tiver alguma dúvida, vai lá, peça um esclarecimento. A gente está lá justamente, a gente trabalha com isso. O grande, digamos, especialista em mercado imobiliário são os cartórios de registro de imóveis, né? Fazemos isso o dia inteiro, eu faço isso há 35 anos. Então a gente está aí para poder ajudar a tirar as dúvidas. Passem lá e contem com o registro de imóveis da comarca do Indaial. Legal. Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, por ter vindo até aqui e ter esclarecido essas dúvidas aqui pra gente. Eu te agradeço a oportunidade, eu acho muito importante. A gente acaba não se comunicando adequadamente, né? E essas são oportunidades raras que a gente tem para poder passar um pouco da nossa mensagem. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, fica à disposição. Viva!